Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Flávio, junto de um bate-papo com a professora Aline e o professor Jonathan. E aí a gente traz uma outra temática que é amplamente discutida dentro da educação física e que é extremamente relevante da gente contextualizá-la de alguma forma. E aí, nesse momento, nesse bate-papo de hoje, a gente vai falar um pouco sobre significados e sentidos do esporte dentro da sociedade. O que a gente vai trazer para vocês? Todo mundo teoricamente entende que o esporte os esportes eles são fenômenos, tá? Mundiais. Existem vários tipos de esporte, eles podem ser organizados de várias formas. O que a gente vai apresentar para vocês aqui são características de estilos de esporte, de três tipos específicos, que é o esporte educacional, o esporte participação e o esporte rendimento. E aí a gente vai entender um pouco as características, porque cada formato desse ele tem características muito próprias. E aí é importante que a gente entenda, porque de acordo com a nossa realidade, com a nossa vontade, a gente vai estar vinculado de alguma forma a esse tipo. Então, vou deixar que meus colegas se apresentem, depois a gente já dá um início a esse bate-papo. Fala, Jonathan. Fala, galera, beleza? Como o Flávio falou, meu nome é Jonathan, também sou professor de Educação Física e fui convidado para fazer parte desse debate acerca do esporte, né? E como esse esporte seria subdividido, classificado, para uma melhor compreensão, certo? Então, agora eu passo a palavra para a Aline. Oi, gente. Sou professora Aline, também sou professora de Educação Física, né? E estou aqui junto com os meninos para contribuir um pouco para o conhecimento de vocês a respeito do esporte, né? A questão de como é o nosso conhecimento prévio antes de ter um estudo mais aprofundado sobre ele e também as classificações, como o Flávio acabou de falar para vocês. Então, vamos lá. Então, pessoas, só para que a gente amarre, a gente precisa levar alguns questionamentos norteadores. Né? Quando a gente fala dos esportes, existe uma frase que é clichê: o esporte é saúde. Né? Todo esporte ele é saúde? É o primeiro questionamento. De que tipo de esporte a gente está falando? Né? Até que ponto o esporte ele é saudável, até que ponto ele deixa de ser? Será que o esporte ele só remete às questões de saúde ou se ele tem outras características? Será que ele fomenta e estimula outros aspectos positivos dentro das pessoas? Então, é isso que a gente vai entendendo as características de cada estilo de esporte que a gente vai apresentar, fica mais fácil da gente entender um pouco isso. Então, para já, vamos começar falando um pouco do esporte educacional, e aí eu jogo a bola em sentido literal para o professor Jonathan, que vai discutir um pouco sobre ele. Bem, pessoal, o esporte educacional, como o próprio nome está falando, ele visa passar algum conteúdo. Ou seja, ele vai se fazer valer do esporte como ferramenta, certo? Para a apropriação de algum outro benefício. O Flávio estava falando aí da saúde, por exemplo. Mas, além da saúde, nós podemos e deveríamos estar trabalhando esse esporte dentro da escola, questão de valores, de aceitação, certo? Tudo isso faz parte desse contexto esportivo. A própria competição, certo? Até que ponto essa competição é saudável ou não, certo? Sabemos diferenciar e, como é que eu posso dizer, contornar o aspecto ganhar e perder, certo? Tudo isso ele vai ser tratado desse esporte educacional. Porque é até uma discussão um pouco antiga, essa questão do esporte na escola e esporte da escola. Que o esporte na escola seria basicamente eu pegar todo o que é feito, vamos supor, handebol, como ele é institucionalizado, tem lá suas regras, e colocar dentro da escola, onde eu tenho que fazer valer todas aquelas regras, certo? Só que, quando a gente vai se deparar com a escola, nós temos vários fatores limitantes. O público, o espaço, o horário que nós vamos praticá-lo, certo? Quantidade de praticantes. Então, isso inviabiliza o esporte na escola. É onde entra essa questão do esporte da escola, que seria o esporte, mas de forma adaptada, que é o que vocês tiveram e têm nas aulas de educação física de vocês, certo?
Até os indivíduos que competem, que podem competir, eles não têm um esporte na escola. Ele é um esporte que é adaptado. Ou seja, eu vou pegar o Flávio, a Aline, está com o seu time, e vai adaptar de acordo com a categoria, certo? Com a questão da técnica de reprodução, do movimento, visando a saúde. Então, o bem-estar. Nós criamos um laço muito grande com nossos alunos, a interação, certo? Quanto de momentos alegres, momentos felizes, de estar praticando o esporte, mas nós não podemos deixar de lado as questões de lesão. Então, o esporte, ele é, sim, para a saúde, mas ele é altamente lesivo, certo? Se feito da maneira equivocada. A questão de sobrecargas, em que o aluno ou a pessoa que vai estar participando vai estar executando atividades além de suas capacidades. Ou seja, eu tenho um esporte aqui e eu faço um recorte. E eu só vou utilizá-lo em algumas partes que me favorecem, que favorecem o meu aluno e favoreçam o contexto que ele está inserido. Vamos tratar assim, né? Futsal. Futsal são 2 tempos de 20 com cronômetro parado, onde nós temos 5 atletas jogando por vez em cada time. Mas chega na minha aula de educação física e eu tenho 60 meninos e meninas. E aí? Vou conseguir colocar 20 e 20 com cronômetro parado para eles jogar? Faça mais. Não vou. É o que eles queriam, né? Seria o que eles queriam, mas não tem condições. Então, eu tenho que estar adaptando. Se eu mudo uma regra, qualquer que seja, aquilo ali já não é mais esporte institucionalizado. Aquilo ali é jogo. Né? Então, nós nos fazemos valer de jogos pré-desportivos para estar trabalhando a questão do esporte. Tipo, um exemplo chulo. Queimada. Queimada é esporte ou é jogo? O Flávio ama esse esporte. Esse jogo. Por quê? Porque muita gente se faz valer da queimada para chegar no handebol. Para criar força, pontaria e etc. Pode ser feito? Pode. É o ideal? Talvez não. Mas, de certo modo, ele vai estar contribuindo. Ele é um jogo pré-desportivo que nós estamos nos valendo. Ou seja, tudo é em cima do planejamento do professor para que a gente chegue em determinado ponto. Que na escola, a escola não visa formar atleta. Eu digo direto aos meus alunos. Eu não quero formar um atleta aqui. Se sair, ótimo, beleza, maravilhoso. A intenção da escola é formar homens e mulheres, certo? Que sejam cidadãos, que tenham as características humanas, empatia, saiba respeitar o próximo, chegar e sair de todos os lugares. Esse é mais um papel da escola, certo? Esse é mais o papel do esporte. Eu dar conhecimento para que ele saiba praticar aquele esporte e no seu horário de lazer, na sua vida como um todo. Porque eu joguei handebol agora, estou ensinando handebol para o meu aluno, mas se depois ele quiser jogar, quando ele estiver adulto, quando ele estiver com os amigos dele, ele possa jogar de forma que ele vai prevenir lesões. Eu estou criando um indivíduo autônomo. Eu quero que ele entenda o jogo. Entendendo o jogo facilita meu ensinamento, facilita a dinâmica de jogo dele e da equipe, essa questão da união, de jogar todos por um objetivo. Então, esse é basicamente o esporte educacional na minha linha de ver. E acho que a gente podia até acrescentar um outro verbo dentro do esporte educacional, que é a dinâmica do vivenciar. Eu digo sempre, acho que a palavra-chave para o esporte educacional é que o aluno ele vivencie. Até para que ele entenda, assim, eu uso muito como exemplo a questão da comida japonesa. Tem gente que ama comida japonesa, tem gente que comeu e não gosta, tem gente que nunca comeu e já disse que não gosta, porque cria meio que um estereótipo da comida crua, eu não quero. A gente precisa experimentar para a gente poder ter um grau de criticidade maior e avaliar e dizer assim, não, eu gostei, eu não gostei.
Então, quando a gente trata do esporte educacional, além de todos esses valores que você coloca, porque por se tratar de um esporte dentro da escola, ele tem características muito próprias, né? Porque quando a gente fala de escola, está atrelada à formação daquele indivíduo, uma formação mais integralizada, mais constituída, mas a palavra de ordem dentro do esporte educacional é que o aluno ele possa vivenciar de alguma forma, até para ele criar esse senso crítico de, eu vivenciei o rugby na aula de educação física e eu não gostei. Eu vivenciei o basquete e eu gostei, mas tive dificuldade até para que ele se conheça um pouco mais. Então, eu acho assim, que é um ponto também fundamental da gente citar dentro do esporte educacional, é exatamente essa capacidade de você se conhecer, vivenciando aquele processo, não pré-julgando, eu odeio os esportes, eu não quero. Não, vivencie, se permitam vivenciar, para depois vocês fazerem essa avaliação mais institucionalizada do processo. Jonathan, pode fechar aí. E, inclusive, é um dos principais fatores limitantes do esporte dentro do contexto escolar, né? Porque raras são as escolas que funcionam a parte de educação física, o departamento, da maneira que deveria, por N fatores, falta de materiais, falta de espaço, falta de professores, por não querer dos professores também, por uma falta do aluno entender que aquilo é necessário para ele, que é importante, que vai ser legal, certo? Que não foi passado para ele. Tipo, eu trabalho no ensino médio, então o aluno já chega para mim numa faixa etária já mais avançada, que muitas vezes ele joga bola na rua, ele tem vivência, ele tem vícios, que eu vou ter que estar desconstruindo para construir lá na frente o que eu quero. Ele chegar achando que sabe jogar futsal, por exemplo, mas ele não sabe. Porque o contexto é todo, ele tem técnica. Mas quando a gente vai colocar o esporte, onde as jogadas, tudo tem que ser ensaiado e que depende um do outro, quando os 5 que estão jogando dependem um do outro, aí é onde está o problema, essa questão de marcar, de atacar, todo mundo ataca, todo mundo marca. Geralmente o menino vem do campo e ou só ataca ou só defende. No futsal de hoje não tem mais essa característica, todo mundo tem que fazer tudo. E aí? Então são essas coisas que a gente tem que estar trabalhando, certo? E principalmente, que eu bato muito na tecla dos valores. Como eu disse, eu estou na escola pública e cria-se muitos preconceitos por conta do alunado da escola pública e etc. Quer queira, quer não, são as ditas minorias, né? Então, que eles mostrem que na escola pública tem, sim, todo o valor, que tem educação, que nós sabemos chegar e sair, que somos homens e mulheres honrados. E o esporte ele é uma ótima ferramenta para estar apresentando e equiparando essas desigualdades que nós temos na sociedade hoje. Show. E aí, a gente dando sequência, a gente apresenta um novo esporte, que é o esporte participação. E aí eu deixo nas belíssimas palavras da professora Aline, para que ela fale um pouco sobre esse esporte participação. Professora Aline, fique à vontade, só passar a tela aqui. Vou achar aqui o mouse. Fique à vontade, professora. Certo, Flávio. E aí, gente, o esporte participação, ele já tem um objetivo diferente do esporte educacional, certo? Porque esse esporte, ele vai estar mais voltado mesmo para a questão do lazer, para a questão de praticar alguma atividade física no tempo livre do indivíduo. E como eu acho, né, que vocês sabem, a atividade física, ela é basicamente qualquer movimento que a gente vai realizar acima dos níveis de repouso. Então, diferentemente do exercício físico, né, o esporte participação, ele não precisa ser necessariamente aquele esporte que ele vai ser regrado, que ele vai ter um planejamento maior em cima, né? Então, assim, ele vai ser mais a questão do lazer, de desenvolver, né, trabalhar mais também a questão da saúde do indivíduo,
como até mesmo na prevenção de algumas doenças, né? Vocês sabem que a atividade física e o exercício físico é primordial para a gente conseguir adquirir saúde a longo prazo, né? E não desenvolver as doenças crônicas, por exemplo, né? Que são doenças que vão se desenvolvendo ao longo do tempo por questão de maus hábitos, sejam hábitos alimentares, sejam hábitos que dizem respeito às escolhas do estilo de vida da pessoa, né? Se ela consegue ou não manter uma boa qualidade de vida. Então, o esporte participação, ele é aquele esporte que não tem o caráter de rendimento, como o esporte, né, de rendimento mesmo, e não tem esse caráter lúdico, como o professor Jonathan falou, do esporte educacional. Então, assim, não quer dizer, é óbvio, que ele não seja um pré-requisito para alguém que queira participar do esporte de rendimento. Não, é como eu disse, né, ele é um esporte mais livre. Então, assim, apesar de não desenvolver o caráter lúdico, ele está muito voltado para as relações sociais, para a questão da promoção da saúde, da educação do indivíduo, certo? E ele não tem distinção de público. Qualquer pessoa, ela pode fazer parte ela pode praticar o esporte de participação. Homem, mulher, idoso, criança, jovens, certo? Inclusive pessoas com deficiência, que é uma área bastante relevante, né, na educação física, a questão do esporte adaptado, para que possa acontecer a inclusão das pessoas que, de alguma maneira, são menos vistas praticando esse esporte e ainda, infelizmente, por um preconceito que já está enraizado na sociedade, mas que nós, da educação física, a gente tem essa capacidade de desmistificar, né, algumas questões em relação a isso e mostrar que a pessoa que possui alguma deficiência física ou mental, ela pode sim praticar esse esporte, né? É claro, com adaptações necessárias, com profissionais necessários, né? Mas que tudo é possível, principalmente no esporte de participação. E aí, gente, essas atividades esportivas, elas não estão ligadas a competições, certo? Como vocês podem ver aí, ó, na imagem de uma maratona, né? Esporte e lazer. Tem a questão da terceira idade também praticando algum tipo de esporte. E também, como o professor Jonathan falou, não precisa ser necessariamente um esporte. A gente pode trabalhar também, antes, de forma prévia, o jogo pré-desportivo, que é para a gente já ir adaptando essa pessoa a essa realidade do esporte, tendo em vista que é um público muito, como é que eu posso dizer? Não é um público-alvo, né? O esporte participação. Ele abrange várias pessoas, assim. Então, ele pode ser praticado independentemente de eu ter alguma aptidão física desenvolvida ou não, né? Então, gente, é basicamente isso mesmo. A participação, eu acho que ele é o esporte mais voltado realmente para a nossa vida, do nosso dia a dia, né? Para momentos de lazer, que eu vou praticar, seja com a minha família, seja com alguns amigos, ou a questão somente de querer participar de maratonas, de corridas de rua, de algum campeonato que não tenha o caráter de rendimento, como é o esporte de rendimento mesmo. Perfeito, professora. E aí, para a gente fechar esse bate-papo, não menos importante, mas até mais fácil de perceber, a gente traz o esporte de rendimento. Eu digo que ele é mais fácil de ser percebido, porque é o que está vinculado diretamente, constantemente, aos fatores midiáticos, né? A gente liga a televisão, quando se vê esporte na televisão, os esportes que a gente visualiza são os esportes de rendimento. Esse nome ele pode ser substituído por vários outros. Esporte de rendimento, esporte espetáculo. Por quê? Esporte de performance. Por quê? Aí a gente começa contextualizando pelo nome, por exemplo. Por que esporte espetáculo? Porque aí ele já dá para a gente de cara, assim, é um esporte que é voltado para a mídia, que foi criado esse processo de esportização, que visa lá no fundo a questão financeira. De alguma forma tem esse processo financeiro atrelado. Então é espetáculo porque é um esporte que é para as pessoas assistirem. Só que para que as pessoas assistam, esse esporte ele tem que ter alguma coisa que seja atrativo. Se ele não tiver uma característica de atratividade, ele não chega para as pessoas não compram aquilo ali. Mas essa não é a principal característica, isso é só um ponto crucial da gente entender o esporte em rendimento. Ele segue uma linha midiática, mercadológica. Porém,
Qual é a principal característica do esporte de rendimento que vai na contramão dos dois que já foram citados? É a necessidade do indivíduo buscar sempre o seu rendimento máximo. É um esporte que tem como principal característica o indivíduo vai sempre se dedicar de forma máxima. E aí, essa necessidade do atleta dar sempre o seu máximo começa a colocar em xeque vários outros aspectos e aí retoma aquela contextualização inicial. Todo esporte ele é saúde, até que ponto ele é saúde? Porque até que ponto é levar o seu corpo, que não é uma máquina, e sim uma estrutura fisiológica, biológica, psicológica, ao máximo é saudável, é seguro. Né? Porque por mais que se tenha uma estrutura, então, no esporte de rendimento, ele busca esse máximo porque ele é um profissional. A profissão do indivíduo é ser atleta. Atleta de qualquer, seja do ciclismo, do atletismo, ele ganha para executar aquela ação. E aí o que acontece? Para que ele se mantenha dentro do esporte, dentro do emprego dele, ele precisa render. Se ele não rende, ele está fora do processo. Então, o esporte de rendimento ele segue regras específicas, institucionalizadas. Ele é um esporte de rendimento que vai na contramão das questões do esporte de participação, que não está vinculado a rendimento, a resultado. O esporte educacional, na essência, não está vinculado a resultado. O esporte de rendimento, ele vem vinculado friamente às dinâmicas de se você rende, você serve. É meio que uma dinâmica até muito capitalista do processo. Se a gente fizer essa relação com a dinâmica do mundo que a gente vive, o esporte de rendimento está muito vinculado à dinâmica capitalista. Você produz, você serve. Você não produz, você não serve. A gente não pode deixar de fazer esse paralelo, porque é o que remete. Tá? E aí o que acontece? É um tipo de esporte em que o indivíduo ele vai estar sempre sendo submetido a um limite biológico extremo. Tá? E aí, se vocês pararem para ouvir ou conversar com pessoas que são atletas desse tipo, eles vão sempre dizer que o mais importante é que eles sempre superem-se. Se ele é o melhor naquele esporte, ele vai estar preocupado agora em sempre se auto-superar. Então, um exemplo, o cara é um nadador, ele nada a prova dos 50 metros, e aí ele nada em 15 segundos, e aí ele se transformou o melhor. E agora ele vai querer nadar em menos do que 15. Só que para que ele consiga nadar em menos que 15, envolve vários outros aspectos. Então, a gente vai no sentido de são esportes regrados por instituições, são esportes em que elevam a estrutura corporal ao máximo, a parte fisiológica, biológica do corpo é levada a valores extremos, bem diferente do que a gente encontra lá na outra ponta. Do ponto de vista da gente visualizar, ele acaba até sendo um esporte mais atrativo. Isso é fato. Isso é fato. Porque é um esporte que, como as pessoas trabalham dentro dos limites, eles oferecem uma qualidade muito maior de visibilidade para as pessoas. Mas a gente não pode esquecer do lado que eu brinco sempre, Aline, Jonathan, que é o lado obscuro do esporte. Quando a gente fala do esporte de rendimento, ele tem um lado obscuro, que inclusive a gente vai fazer depois um outro bate-papo já falando desse lado mais obscuro que o esporte de rendimento ele tem, para que vocês fiquem dinâmica, porque pensando a nível de Enem, o Enem ele sempre puxa dentro dessa linha do esporte de rendimento, partindo para esse lado obscuro, que vai ser o nosso próximo bate-papo para vocês. Então, fique para a gente fechar, para a gente não se estender muito. O esporte de rendimento ele é um esporte que visa o rendimento máximo do atleta. Ele é um produto. Tá? Ele visa um fator midiático, ele visa chegar para as pessoas de alguma forma. Então, a gente precisa ter um senso crítico para entender que essa dinâmica de levar ao nível máximo, ela tem que ter muito cuidado, porque ela começa a colocar em xeque a saúde do indivíduo. Ele é ruim? Não, não é que o esporte de rendimento ele é ruim, mas é que a gente não pode deixar de trazer para vocês pontos que são fundamentais dentro da dinâmica do esporte de rendimento. Pessoas, eu espero que a gente tenha contribuído. Vou deixar a fala para Jonathan e a Aline se despedirem e a gente fechar esse bate-papo. Foi fundamental. Um abraço a todos. Aline, fica à vontade e Jonathan pode fechar aí. Certo. E a gente, somente para fechar mesmo, é que o nosso objetivo também com essa aula é que vocês entendam o esporte como uma ascensão social, né? Que ele tem o caráter realmente de modificar a vida das pessoas, independentemente de qual seja o tipo de esporte, seja educacional, seja participação, seja de rendimento, ele sempre vai visar desenvolver melhor o ser humano, né? Desenvolver aquilo que tem de melhor no ser humano.
Então, assim, espero que vocês tenham gostado, que a gente possa ter contribuído um pouco para o conhecimento de vocês. E com a palavra, professor Jonathan. Como meus nobres colegas já falaram, né? Estamos fazendo isso com o intuito de atender vocês da melhor forma possível, certo? E tentando trazer mais visões acerca da mesma temática. Porque, tipo, na sala de aula, vocês têm um contato apenas com o seu professor. Então, aqui a gente está fazendo esse diálogo para que vocês consigam ver o tema por olhares distintos. E, em cima disso, está montando o seu perfil, o seu ponto de interesse, certo? Como a professora Aline falou, essa questão da relação saudável, o esporte ele é meio que um mecanismo de superação. Então, essa superação, voltando um pouco nos assuntos que nós já passamos, a própria obesidade, atividade física, ele seria um fator que ajudaria na melhora de um condicionamento físico, certo? Na aquisição de saúde. Então, que o importante é se movimentar. O corpo humano foi feito para se movimentar, não importa como. E nós falamos sobre isso também. Então, escolha um esporte que lhe é mais agradável e o pratique, certo? Vamos buscar a saúde. Então, aqui encerra a minha fala, certo? E muito grato pelo convite. Valeu, pessoas. Um abraço e até a próxima, tá?